Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com a minha colega Juliana Fará, que é psicanalista, membro do Instituto Sede Sapiense e professora do Instituto Gerar. O tema do vídeo de hoje é Desafios para uma psicanálise de grupo na atualidade. Eu estou muito interessado, é um tema que a gente falou pouco aqui no canal, né? Conheço muito pouco sobre psicanálise e psicoterapias de grupo, então eu já vou logo passando a palavra para a Juliana e dar as boas-vindas a ela. Obrigado pela presença, Ju. Vamos conversando, a palavra está com você. Obrigada, Daniel, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É, Na verdade, eu sempre fico muito contente com as oportunidades de falar sobre o trabalho psicanalítico com grupos, né? Porque, ao mesmo tempo, que eu acho que a gente tem tido um pouco mais de espaço para falar sobre grupos, acho que tem uma cultura que ainda não está muito, a gente não está muito acostumado ao pensar em psicanálise associar com grupo, né? A psicanálise está muito ligada ao trabalho individual, ou melhor dizendo, da dupla, né? Analista analisando. E acho que é importante falar da dupla porque a gente não pode esquecer que, de alguma forma, a dupla analista analisando também é um pequeno grupo, né? Então, algumas coisas que a gente vai pensando da psicanálise de grupos não deixa de ser interessante para pensar também a análise em que se encontra um analista analisando presentes, né? Uma coisa que eu fiquei pensando que pode ser interessante compartilhar com vocês aqui é, é o meu percurso mesmo com grupos, porque de alguma forma ele também está atrelado e representa um pouco de uma realidade da psicanálise de grupos na atualidade no Brasil, né? Em que sentido? Acho que a primeira coisa é que o encontro normalmente com o trabalho de grupos no seio da psicanálise, de um modo geral, começa com a prática, sem que o psicanalista em formação tenha tido normalmente um contato prévio com a teoria de grupos. Então, é muito comum as pessoas estarem inseridas numa instituição e, de repente, terem que fazer grupos sem nunca ter estudado psicanálise de grupo, né? Mas, enfim, eu vou contar um pouquinho do meu percurso e a gente vai pensando um pouco também os aspectos teóricos, práticos, né? E se você quiser me perguntar, interromper, eu com prazer adoro o diálogo. Então, aí eu fui pensando aqui que dá para pensar a minha experiência com grupos dividida em talvez 5 momentos, né? Um deles, que seria o primeiro, é ainda lá na graduação de psicologia. Fui fazer junto com um colega uma intervenção que fazia parte da disciplina de psicologia institucional, se não me engano, né? E aí era uma intervenção em grupo, mas sem o aporte teórico da psicanálise. E aí, junto com esse colega, a gente fez um trabalho com funcionários de uma biblioteca pública aqui de São Paulo, e que a gente, embora a gente não utilizasse, né, como recurso a dinâmica de grupos, quer dizer, na verdade, como a gente utilizava a dinâmica de grupos e não tinha um aporte teórico da psicanálise, a gente tinha o objetivo de promover uma escuta para aqueles sujeitos que estavam ali, né, e uma certa, imagina, meio pretensioso, né, a gente ali no último ano de faculdade querendo ter uma função de análise institucional. Mas no fundo tinha, justamente porque a gente tinha ali a proposta de oferecer um espaço de escuta, por mais que não fôssemos ainda psicanalistas, né? Um segundo momento, que é também nessa mesma época, contemporânea, ao início da minha formação em psicanálise, foi quando eu comecei a trabalhar dentro de um hospital-dia de saúde mental, né? E também numa clínica, que tinha foco em saúde mental para adolescentes e jovens adultos. E aí, durante 8 anos, no total, nesses dois espaços, eu coordenei, junto com outros colegas, diferentes grupos de psicoterapia, compostos, sobretudo, por pacientes psicóticos ou que apresentavam um funcionamento predominantemente não neurótico, né? Um terceiro momento do meu trabalho com grupos foi minha passagem por um curto, mas bastante importante período, por uma clínica de tratamento de compulsão alimentar. Nessa clínica,
havia uma prescrição de uma dieta feita pela nutricionistas e, paralelamente, a oferta de um grupo de psicoterapia. E esse dispositivo, que também não era psicanalítico, tinha como foco o emagrecimento. E aí isso acabou suscitando em mim vários questionamentos, né, reflexões, mobilizando até o meu desligamento dessa clínica por conta dos meus questionamentos e a busca por um espaço que eu pudesse, de alguma forma, aprofundar a escuta desses sujeitos, né, e os estudos também sobre grupos no ponto de vista da psicanálise, né. E aí acabei propondo a constituição de um grupo de tratamento psicanalítico para pessoas com sobrepeso e obesidade, que não tinha como objetivo emagrecimento, né? E sim, de acordo com a ética da psicanálise, a escuta e o manejo das manifestações inconscientes dos membros do grupo e do aparelho psíquico grupal, que é um conceito do René Caes. Se der tempo na nossa conversa mais para frente, eu falo um pouquinho disso. Então, esse seria o quarto momento, né, desse meu percurso com grupos, que foi quando eu entrei no mestrado, lá no Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. E aí lá eu acompanhei em coterapia um grupo composto por pessoas que apresentavam queixas em relação a sobrepeso e obesidade. Um quinto momento, no qual, que eu acho que é o que eu me encontro hoje, diz respeito à constituição e manutenção de grupos no consultório particular, entrando em contato com os desafios e as demandas específicas desse contexto, né? E aí também aqui tem os grupos de estudos, os cursos e as supervisões no campo da psicanálise de grupo. Quando eu for fazendo essa retrospectiva, eu vou localizando também aspectos que ressoam questões muito presentes no debate sobre a psicanálise de grupo. Um deles diz respeito àquilo que eu falei no começo, de como as pessoas, quando começam a trabalhar com grupos dentro da psicanálise, começam com a prática e depois vão estudar a teoria, né? E não o contrário, como de um modo geral acontece com a psicanálise, né? As pessoas não se jogam numa experiência de ser analista sem ter antes passado pela própria análise ou ter estudado a teoria. Na psicanálise de grupo, não. O que acontece é que a maior parte das pessoas tem contato com a psicanálise freudiana, estudam psicanálise, fazem análise individual, mas de repente se vê em algum contexto que há uma demanda grande por atendimentos em grupo. E aí foi isso que aconteceu quando eu entrei no Hospital Dia e lá na outra clínica. Lá estava eu junto com outros terapeutas, de repente tendo que coordenar grupos sem nunca ter tido a experiência de coordenar grupos psicoterapêuticos, né? Então, assim, de um modo geral, as formações em psicanálise não preparam os analistas, né, para um trabalho com grupos. Por outro lado, as instituições demandam muito atendimento em grupo, tanto as instituições públicas quanto as privadas, né? Então, há uma exigência e cada vez mais os psicanalistas estão inseridos, né, nas instituições. Se até, sei lá, algumas décadas atrás havia mais contrato de psicólogos, né? Hoje a gente vê que há muitos psicólogos que também são psicanalistas e que estão inseridos nas instituições, sendo escutados enquanto psicanalistas, né? Então, acho que tem esse paradoxo, né? Por um lado, um certo silêncio em relação à formação psicanalítica de grupos nas formações, de um modo geral, e, por outro lado, uma demanda muito grande de uma escuta psicanalítica dentro de grupos, né? Agora, o que eu fui pensando é que as pessoas, os psicanalistas, quando entram nas instituições e são convocados a atender grupos, acabam reproduzindo uma lógica de atender individualmente num contexto grupal. Isso é muito comum, né? A gente tem, por um lado, né, uma herança de uma perspectiva de psicanálise de grupo que tem uma tendência a escutar o grupo como uma entidade, né? O grupo isso, o grupo aquilo, o grupo aquilo. Mas, por outro lado, a gente também tem uma tendência, e aí não é ancorada numa teoria específica de grupos, de se aplicar aquilo que se sabe da psicanálise do sujeito individual num grupo, né? Então, acontece muito isso, de você chegar numa instituição e perceber que numa psicanálise, numa psicoterapia de grupo, o que está acontecendo é que você escuta um sujeito, pensa nele,
intrapsiquicamente, depois escuta outro e assim por diante. E não tem um pensamento de uma psicanálise de grupo, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Ou Seriam essas. seja, o grupo tem um aspecto gestáltico, né? Ele não é a soma de todas as partes, ele é algo, uma neoformação, né? Ele é uma nova formação, sem dúvidas, né? E acho que nesse sentido, o René Caesa, ao meu ver, faz uma contribuição fundamental para o trabalho psicanalítico com grupos, né? Vamos ver se talvez mais para frente eu fale um pouquinho, né? Mas eu acho que assim, pensando na questão da demanda, né, dos trabalhos, dos atendimentos em grupo, isso eu acho que leva a gente a pensar um pouquinho até no início das teorizações sobre dispositivo grupal, né? Porque a gente sabe, né, que isso, eu e você concordamos, e acho que quase todos os psicanalistas, todos os psicanalistas e psicanalistas sérios devem concordar que a clínica é soberana, né, na psicanálise. Ou seja, é no contato cotidiano com os nossos pacientes que a gente pode e deve colocar a teoria em movimento. Então, é no encontro com os sujeitos marcados, atravessados por uma época e por um contexto, que a gente é constantemente convidado a revisitar a metapsicologia freudiana. E isso demanda de tempos em tempos, né, o desenvolvimento de novos aportes teóricos e novas reformulações, inclusive nos dispositivos. Então, foi assim que aconteceu com atendimento de crianças, de adolescentes, de psicóticos, e outros pacientes com sofrimentos psíquicos graves, né? Então, aqui eu reforço, que eu acho que é bastante importante, esse ciclo, né, de demanda clínica, reformulação da metapsicologia e de dispositivos, né? Então, tem esse trio que está em constante circulação, e isso é fundamental na psicanálise, a meu ver. Então, quando a psicanálise se depara com novos desafios clínicos, ela se vê diante da necessidade de produzir novos conceitos ou reformular conceitos já existentes, né, ocasionando assim mudanças na metapsicologia. E, igualmente, né, nos convoca também a pensar em ajustes ou mudanças nos dispositivos, como é o caso do uso do brincar, né, e do jogo na análise com crianças, ou no atendimento face a face, ao invés do uso de divã, com pacientes mais graves. E com grupos não foi diferente, né? Então, a gente tem, né, na história da psicanálise de grupos, Bion, né, que e acho que foram as demandas da Segunda Guerra Mundial que fizeram que Bion, quando retornasse, né, quando retornou ali às atividades militares, começasse a experimentar, né, dando origem ao livro incrível do Bion, Experiências com Grupos, experimentar um trabalho com grupos. Então, resumidamente, né, quem tiver interesse, acho que vale a pena esse livro do Bion, mas resumidamente, ele precisou, ele foi demandado de criar, de criar um dispositivo para selecionar novos oficiais, porque tinha muitos candidatos para serem convocados, ele precisava selecionar alguns e também readaptar ou afastar definitivamente alguns militares que estavam em licença médica, né, por estresse. Então ele começou a observar e refletir e acabou criando, né, alguns dispositivos de grupo para poder dar conta. Então, a primeira coisa foi, bom, temos uma necessidade de dar conta de uma demanda muito grande, não vou conseguir atender um por um, vamos pensar um dispositivo que dê conta de todos. Então, criou-se grupo. Então, aí ele começa a observar, e essa experiência dura pouco tempo, não sei dizer exatamente quanto tempo, mas foi curta essa experiência com grupos, né? Mas a partir daí, depois, em 1948, ele organiza alguns grupos com finalidade terapêutica, e aí que ele começa a fazer observações importantes, né, e contribuições que permanecem vigentes e fazem muito sentido até hoje, né? Inspiram ainda os trabalhos com grupos até hoje. Além do Bion, a gente teve também o Fuchs, né, que na mesma época também começou a trabalhar com grupos, e aí tem uma outra teoria. A gente tem Pichon Rivière na Argentina, o José Blecher também, e
Mais para frente, né, alguns anos depois, na década de 60, lá na França, o Pontalis, o Anzier, o Bejerano e o próprio Caes começam a pesquisar grupos, né? Tem um livro do Caes que, quem tiver interesse em estudar grupos, eu recomendo esse livro como início, né? Embora ele seja um livro bem mais recente, se não me engano, ele é de 2007, lá na França, e aqui no Brasil a tradução de 2011, que chama Um Singular Plural, a psicanálise à prova do grupo. Esse livro é um livro que... Por que eu gosto e recomendo ele, né? Porque é como se fosse um grande resumo de todos os outros livros anteriores que Caes, desde a década de 70 até hoje, publicou. Então, existe um livro do Caes, se não me engano, da década de 70, que chama O Aparelho Psíquico Grupal. Existe ali no livro Um Singular Plural um capítulo que é o aparelho psíquico grupal. Aí tem outro livro do Caes que é sobre as alianças inconscientes. Aí tem um capítulo desse livro que é sobre... Então, assim, ele tem vários capítulos que junta muitas coisas da sua obra. Então, vale bastante a pena. E aí ele faz, nesse livro também, uma retrospectiva da história do trabalho psicanalítico com grupos, né? E tanto para poder nomear e valorizar o trabalho de todo mundo que veio antes dele, o que é muito importante, quanto também para mostrar qual que é a proposta dele, que modifica um pouco aquilo que veio anteriormente, né? Porque o Caes propõe uma metapsicologia dos grupos, né? Ele diz, bom, a gente tem uma realidade, a gente tem uma forma de pensar e de construir a psicanálise que é baseada na realidade psíquica de um sujeito, né? Do intrapsíquico. Se a gente considerar que existem outras realidades psíquicas, depois eu explico um pouco melhor isso, mas a gente vai ter, a partir daí, a ideia de que a gente precisa ter um novo jeito de pensar psicanaliticamente. Não adianta a gente ficar só presa dentro do mundo intrapsíquico, né? Mas o que ele vai, talvez, questionar, e que eu acho que é importante, quando ele faz essa historicização da questão do grupo na psicanálise, é que essas primeiras teorias, de um modo geral, sustentam, e isso é super importante, que o grupo é uma entidade relativamente independente, como você disse, né, você falou da Gestalt, dos indivíduos que o constituem, né? E esses autores também evidenciaram, o que também é fundamental, que o grupo é um lugar de produção de uma realidade psíquica própria. Então, assim, quando esses autores todos anteriores ao Caese e ao Anzier, né, e acho que é o Pontalis talvez seja o primeiro que coloca em questionamento isso, de que o grupo não é só uma entidade diferente, mas tem algo além, né, dos sujeitos que o compõem. Ele vai dizer assim, o que foi fundamental no trabalho de Bion, de Foucault, de Pichon-Rivière, de Blair, é que eles colocam, né, o grupo como um lugar, um objeto de investigação e de trabalho psicanalíticos, né? Então, se até então não tinha essa possibilidade, né, o sujeito do inconsciente era o único objeto da psicanálise, passa a se ter a possibilidade de pensar o grupo como objeto da psicanálise. Mas, para Caes, isso demanda reformulações, como eu falei lá atrás. Se a gente tem lá um novo objeto, a gente precisa repensar também a metapsicologia e o dispositivo, né? Então, ele faz essa leitura de que, embora essas teorias não deixem de considerar o indivíduo, fazem isso de maneira meio insuficiente, como só mais um membro do conjunto, e talvez perca de vista uma das questões fundamentais da psicanálise, que é o mundo intrapsíquico, né? Então, assim, o que ele vai dizer é que a gente precisa sempre, né, considerar tanto o eixo intrapsíquico quanto o eixo intersubjetivo. E a articulação entre essas duas realidades é fundamental. Isso não é estranho para quem estuda ou leu André Green, né? O André Green vai falar disso não do grupo, mas ele vai falar da importância da articulação na psicanálise contemporânea do intrapsíquico com a intersubjetividade, né? Então, lendo Caes, você também vai fazendo uma referência com autores mais contemporâneos que vão pensando essa ideia de não se perder de vista, né? O modelo psicanalítico do mundo interno, intrapsíquico, mas associando e não deixando de lado
as questões da intersubjetividade. Acho que isso também está subentendido de alguma forma uma crítica, né, a essas polarizações entre duas psicanálises principais, uma que só pensa no mundo pulsional intrapsíquico e uma que fica muito focada, centrada nas relações de objeto e se perde o aspecto do mundo intrapsíquico das pulsões. Então, essa articulação é muito importante aqui também na teoria do Caes, né? Então, a gente fica com isso, né? Por um lado, um modelo mais antropomórfico, né, do grupo, em que o grupo está sentindo, o grupo está fazendo, o grupo está falando, e que se esquece que tem as relações intrapsíquicas, né? E do outro lado, isso faz com que o analista, né, esse tipo de visão de grupo, faz com que o analista faça interpretações do grupo, né? Então, é para e do grupo, né, para o grupo e do grupo. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei lá no começo, se a gente tem psicanálise individual num contexto grupal, a gente também está deixando alguma coisa de fora. Então, o que o Caes vai propor é que a gente não tem ou uma coisa ou outra, a gente vai trabalhar sempre. Que há algo no grupo que só existe naquele grupo por causa daquela configuração e que emerge por conta das realidades psíquicas de cada sujeito. Então, você vê, já tem uma articulação aí, né, entre essas duas realidades psíquicas. E ele vai propor, então, que existam três realidades psíquicas. A realidade psíquica do sujeito, intrapsíquico, né? A realidade psíquica do vínculo, dos grupos, né? E das instituições, às vezes num campo maior. E a realidade psíquica que seria a matéria que compõe esses vínculos. E aí ele vai desenvolver, né, uma teoria do aparelho psíquico grupal. Eu fui pensando, quando eu estava estudando o CAIS pela primeira vez, né? A gente vai, acho que de alguma forma, quando está estudando alguma coisa nova, a gente vai tentando fazer referência àquilo que a gente conhece, né? Para tentar falar assim, mas ó, isso aqui, de alguma forma, eu reconheço o que eu li ali, no meu caso, no Ogden, ou no Green, né? Então, quando eu fui lendo a ideia do aparelho psíquico grupal, a primeira coisa que me veio à cabeça foram as teorias do terceiro, né? Do terceiro analítico, no Ogden, do objeto analítico no Green ou do casal Baranger no de campo analítico, né? Que é essa ideia de que no encontro entre dois ou mais sujeitos há o surgimento de uma terceira coisa, que não é nem só a subjetividade de um e nem a de outro, mas é a relação que se forma a partir dessas duas realidades psíquicas, né? Então, o aparelho psíquico grupal seria isso, seria o que se forma no encontro de vários sujeitos que têm realidades psíquicas diferentes, se relacionam entre elas, mas também entre aquela coisa que se forma a partir desse encontro e que é diferente de cada realidade psíquica ali presente. Não sei se você quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Que é muito lindo isso, né? A própria noção de intersubjetividade, porque mostra que nós não estamos sós no universo, né? Por mais que queiramos, Uhum. nós somos os outros e nós estamos nos outros e os outros habitam em nós. Eu acho que isso vem desde a identificação em Freud, a psicologia das massas, né? O pai da horda já tem prolegômenos, né? Vamos dizer assim, do paradigma grupal na obra do Freud. A hipnose, eu me lembro que também é usada por Freud como uma formação de grupo a dois, né? Por causa da sugestionabilidade, o inconsciente da análise, né? Tudo isso se aproxima disso que você está falando. São ideias que já estão, de alguma forma, no Freud, no Lacan também, né? Sim, muito legal você trazer isso, Dani, porque justamente, né, eu acho que lembrei, né, da fala do Green, né, não lembro exatamente em que contexto, mas em algum congresso da IPA, né, não sei que ele fala, alguém pergunta o que há de novo na psicanálise, e ele responde, Freud, é isso, né, de um modo geral, o que tem de novo em Caes, né, também é Freud, tem alguma coisa que cada autor contemporâneo, né, posterior a Freud, não contemporâneo necessariamente,
vai pegando aspectos que Freud, de alguma forma, pincelou em alguns casos, em alguns ele até aprofundou, e vai ressignificando e trazendo para o contexto atual. Seja porque a sociedade mudou, né, e as coisas demandam, né, que os sujeitos também acabam se modificando. A gente precisa ter uma escuta que releia Freud, né, e não fique só repetindo o que estava lá em 1890, 1900, 1920. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui sem querer. Você falou de Totem e Tabu, né? Então, assim, uma das coisas que o Caes traz é o conceito de alianças inconscientes, que para ele é o cimento e a base dos vínculos, né? É o que conecta os vínculos e os sujeitos uns aos outros dentro dos vínculos, né? E no conceito de alianças inconscientes, tem alguns tipos de alianças que ele vai desenvolvendo. Tem as alianças inconscientes estruturantes, né, que fazem com que os grupos se mantenham, a estrutura mesmo, né, e tem as alianças inconscientes que ele chama de pactos denegativos, né, que fazem uma função de manter fora do campo, seja pelo recalque, seja pela recusa, né, aspectos que se ficassem, né, na consciência provavelmente destruiriam o vínculo, né? Então, ele vai descrever, e aí ele vai usar como metáfora para pensar as alianças estruturantes, a ideia do assassinato do pai, da horda, né? Então, que os irmãos fazem uma aliança ofensiva quando elas decidem, né, matar o pai totêmico, que tudo podia ter, né, e não deixava nada para os filhos, irmãos. Então, os irmãos se reúnem juntos, formam uma aliança para matar o pai. Mas aí, a partir daí, eles precisam fazer uma outra aliança, que é uma aliança que aí sim é estruturante, em que se há os interditos, né? Interdito do incesto, de matar os irmãos e assim por diante. Esses interditos são fundamentais para que se haja o grupo, a sociedade, né? Então ele vai usar essa metáfora. Então qualquer grupo, quando se inicia, precisa de alianças estruturantes. Essas alianças, é claro, são inconscientes, né? O nome delas são alianças inconscientes. A gente está falando aqui essas metáforas, mas só para dizer mais ou menos o que se passa no mundo inconsciente desses sujeitos quando eles se propõem estar juntos, né? Que mais que eu acho que é legal falar um pouco? Hum, Eu acho que é importante reforçar, né, que todas essas formulações que o Caís vai fazendo, seja a respeito das realidades psíquicas que existem, seja a respeito da necessidade de se repensar sempre, né, a teoria e a técnica, fazem com que a gente tenha efeitos na forma de trabalhar também com grupos, né? Então, existia uma tendência, né? Eu não sei, deve existir ainda, né? Pessoas que trabalham com grupos sob a perspectiva de que o grupo é uma entidade e que aí é o sujeito, né, em que recebe todas as interpretações, né? Quando a gente vai se utilizar dessa metapsicologia proposta pelo Caes, isso tem uma mudança técnica importante, porque a interpretação não é mais necessariamente para o grupo, mas ela também não é para um sujeito especificamente, né? A gente vai sempre estar muito atento, né? Se um sujeito está falando, o que é bastante pouco provável, na verdade, que o sujeito fale só em nome próprio, né? O Caes vai falar que justamente, né, por conta das alianças inconscientes que são formadas, né, entre os sujeitos do grupo, quando alguém fala, ela está falando algo que também está portando algo do grupo, né? Então, por mais que o sujeito esteja falando dele mesmo, a partir das suas próprias perspectivas, de um modo geral, ele porta alguma coisa que está presente no grupo, né? Então, isso também vai trazer uma implicação na escuta do analista, né? A gente tem que fazer um deslocamento da ideia de que a gente fica escutando o sujeito e pensando na cadeia associativa do sujeito,
mas a gente vai ouvir uma cadeia associativa do grupo. Então, uma fala de um sujeito que dispara a fala de um outro sujeito, que dispara de um outro sujeito, essa cadeia associativa vai dizer muito mais sobre o grupo e, consequentemente, também sobre os sujeitos desse grupo, do que a escuta de um sujeito dentro de um grupo, como às vezes a gente acaba vendo acontecer em algumas instituições, né? Vai ter também desdobramentos importantes sobre as transferências no plural, né? O Caes, apoiado no Bejerano, ele vai dizer que nos grupos a gente tem várias transferências, né? Então a gente tem a transferência dos sujeitos do grupo para o analista, então que recaem sobre o analista como objeto, ou analista ou os analistas, que é muito comum a gente coordenar grupos em coterapia, né? A gente tem a transferência entre os membros do grupo, a gente tem a transferência sobre o grupo como um todo, né? Então, é fácil de pensar isso em relação a uma instituição, né? Então, a transferência sobre a instituição, né? A transferência como fora do grupo, né? Então, aquilo tudo que... Então, quando a gente tem a cisão, por exemplo, né, de objetos internos que são colocados, tudo que é mal está fora. Então, essa transferência como fora. E a gente também coloca hoje a transferência sobre os objetos mediadores, que é uma técnica também desenvolvida por alguns psicanalistas na França, que hoje trabalham bastante com isso. Aqui no Brasil a gente tem trabalhado bastante também, que é o uso de objetos mediadores como ferramenta, né, também de acesso e mobilização das questões inconscientes num grupo. Então, a gente pode usar fotografia, existe hoje uma técnica que chama fotolinguagem, que é uma marca registrada também, que já tem dossiês prontos de fotografias feitas para essa finalidade. Foi desenvolvida pela Claudine Vacherret, né? Foi registrado pela Claudine Vacherret na França. A gente tem grupos com sonho. O Pablo Castanho, aqui na USP, desenvolveu durante a pandemia um projeto bem interessante, bem importante, né, chamado de Sonhar Grupal, apoiado numa técnica do Gordon Lawrence, que é do sonhar social. Eles fizeram uma adaptação dessa técnica para grupos menores, né, em que se usa o sonho como objeto mediador, super potente, né, funcionou de maneira online durante uma boa parte da pandemia, pelo menos 2020, 2021 e talvez começo de 22. A gente pode usar música, pode usar qualquer objeto, na verdade, desde que haja para chamar de objeto mediador do ponto de vista da psicanálise, a importância de se pensar depois a associação daquilo que é trazido pelo objeto com a linguagem, com aquilo que é falado e pensado, né? A possibilidade de ajudar a simbolizar aquilo que não é simbolizado através da imagem, da música, do sonho, né? Nossa, eu estou falando aqui pensando como é que a gente pode explicar o objeto mediador em 3 minutos, né? Tem muito mais coisa para falar, eu estou aqui só trazendo o gostinho, depois se quiserem mais informações eu posso passar referências, né? Que mais? Eu estava falando das transferências, né? Então, as transferências e a contratransferência. Então, para essa linha do pensamento psicanalítico de grupos francês, né, que vem ali do Pontaly, Anzier, Caes e todos os posteriores e contemporâneos também ao Caes, né, a contratransferência é uma ferramenta importante, né? Não daquele uso radical, né, como talvez a Paula Hyman propôs lá atrás, em que a contratransferência, tudo na verdade, vindo, a gente pensa que é tudo do paciente, né? A gente vai pensar muito a contratransferência como algo uma produção que tem muitas vezes a ver com a intersubjetividade. Então, não é nem tudo do analista, nem tudo do analisando, mas é alguma coisa que tem a ver com a comunicação inconsciente entre ambos. E isso acontece muito nos grupos, de maneira muito forte, né? Os grupos, se o espaço analítico da dupla já tem
A gente percebe a ideia da regressão como uma ferramenta, né? Algo que acontece no dispositivo de análise. Uma regressão importante, os grupos favorecem muito a regressão. Então, aparecem conteúdos muito arcaicos nos grupos e, transferencialmente, isso é sentido de várias formas. Então, é super importante que a gente possa ficar muito atento às manifestações contratransferenciais que nós, analistas, sentimos e pensar sobre isso. Seja se for uma dupla de analistas entre nós, depois que acaba o grupo conversar, seja fazendo uma supervisão, seja falando com a equipe quando a gente está inserido numa instituição, mas dá espaço para elaborar esses conteúdos arcaicos e brutos que chegam a gente, às vezes no sentido no corpo, né, e não necessariamente pensado, mas demandando pensar, né? Quer perguntar, falar alguma coisa? Sim, você estava falando sobre as transferências, né? Como que você vê hoje a questão do trabalho em grupos, instituição, e consultório? Porque nas instituições você citou que há uma certa demanda, que eu não sei até que ponto também há uma certa conveniência institucional pelo trabalho em grupo, em função do excesso de pessoas. Eu já trabalhei em hospitais, né? Já estagiei, trabalhei, e muitas vezes a demanda é tão grande, e a equipe profissional é pequena, que às vezes o trabalho em grupo ele é escolhido como a via régia do tratamento para que haja por conta de um princípio econômico, né? Ou seja, nós não temos como absorver tantas pessoas no institucional. Então, eu queria saber se você concorda com esse argumento, né? E como é que então ficaria, se você concorda ou não concorda, como é que ficaria hoje a transferência de um cidadão que vai procurar um atendimento psicológico e optaria por um atendimento de grupo? Como é que é essa transferência com o atendimento grupal e por que que alguém procuraria o grupal e não o individual? Não sei se ficou claro. Acho que sim, me fez pensar em várias coisas. Se eu fugir muito da sua pergunta, depois você me ajuda a voltar. Mas acho que a primeira coisa que eu penso é que justamente, né, a gente tem sim uma tendência, e até na história da Constituição, nas primeiras pesquisas psicanalíticas de grupos, a questão econômica é a primeira, né? Então, o Bion tinha uma demanda muito grande, ele resolveu organizar grupos para poder dar conta da demanda, né? Então, sim, sim, é importante pensar que nas instituições a gente parte muitas vezes de uma demanda grande, por isso a necessidade de montar grupos. Isso é complicado, por um lado, né, porque nem sempre as pessoas que estão ali é, têm indicação para um trabalho de grupo, né? Por outro lado, é a realidade, né? A gente não tem como mudar. Então, o que a gente pode fazer nas instituições é talvez tentar pensar que técnicas, quais são as formas, que dispositivos psicanalíticos a gente pode oferecer, né? Então, por exemplo, o uso de objetos mediadores se mostra muito potente para pacientes somatizadores, por exemplo, né? Se você junta vários pacientes que têm questões psicossomáticas importantes me pede para eles falarem, né? A gente pode fazer um grupo extremamente operatório, né? Das pessoas ficarem falando racionalmente sobre várias coisas e não entrarem num processo de análise propriamente dito, em que há possibilidade de se falar sobre né, as angústias, que às vezes não aparece, não tem angústia, né? É dor no corpo que se sente, né? Com o uso de objetos mediadores, tem um trabalho muito bonito que foi feito, agora eu acho que não tem mais lá no país, não sei se ainda está funcionando, o grupo de somatizadores lá no país, na Unifesp, né? Então, eu estou lembrando agora, sobretudo, da Cristiane Abud, né, que era uma das pessoas responsáveis, eu não estou lembrando das outras pessoas que fizeram parte, mas tem muita gente bacana que fez parte desse grupo, e eles usavam
a fotolinguagem como um recurso. Então, o que eu estou dizendo aqui, sendo o grupo uma necessidade institucional, vamos pensar sobre eles, né? Se a gente percebe que há pacientes que não vão se beneficiar muito, muitas vezes não tem o que fazer, né? A instituição às vezes não tem como oferecer um acolhimento individual para todos os pacientes. Então, o que a gente pode oferecer para tentar proporcionar uma escuta possível para cada um, né? Então, essa é uma questão. Isso também tem uma contrapartida que há pessoas que se beneficiariam muito de um contexto psicanalítico de grupo, mas que nunca vão chegar a esse grupo, porque a gente tem uma cultura, né, de procura de cuidados individuais, de um modo geral, sobretudo na área psi, né? Então, quando alguém pensa, quero fazer terapia, quero fazer análise, sempre é do ponto de vista individual. Primeiro porque, tradicionalmente, né, a oferta dentro da psicanálise é individual. E segundo, eu arrisco dizer que a gente está vivendo um período, né, em que o neoliberalismo, né, em que o individualismo é extremamente exacerbado e cobrado do sujeito. Então, é tudo, o sujeito tem que dar conta sozinho. Se as falhas acontecem, a falha é dele. Se ele é bem sucedido, é por mérito próprio, né? Então, a gente tem centralizado muito do sujeito, né? E tido poucos espaços, de fato, de coletividade. Por esse aspecto, né, eu acho que a análise em grupo ela pode ser muito interessante e muito potente para a gente também poder trabalhar o descentramento do sujeito, né, e a recolocação no coletivo de algo que é, como você mesmo diz, a gente originalmente é grupo, né? A gente nasce em um grupo, né? A família, nas suas diversas configurações, é o primeiro grupo de todo indivíduo, né? Seja só com um cuidador ou uma cuidadora, seja com um casal heterossexual, qualquer configuração. A gente sempre nasce num grupo. E por que será que a gente não pode tratar as nossas neuroses dentro de um grupo? Para Caes, só concluir, já passo a palavra para você. Para Caes, é justamente por a gente poder tratar nas diversas transferências possíveis que o grupo pode ser muito interessante para alguns pacientes. Fala. Sim, era justamente aí que eu ia perguntar, né? Porque qual seria, entre aspas, a avaliação diferencial para um paciente que poderia se beneficiar, ou que teria indicação de um atendimento grupal, para outro que teria indicação de um atendimento individual? Ou seja, quais seriam as indicações, os alcances e limites de cada um, né? Porque uma das críticas que geralmente eu ouço, né, dos psicanalistas tradicionais aos grupos, é que haveria o problema ético, né? Ou seja, a pessoa, vamos supor, revela uma fantasia sexual socialmente condenável, ou comenta alguma coisa politicamente incorreta, ela estaria sujeita a uma exposição, né? Ou estaria sendo passível de ser julgada, né? Então, como é que fica essa indicação da terapia de grupo ou individual, os alcances e limites, bem como essa questão ética do sigilo, né? Tendo em vista que as pessoas ali não são profissionais da saúde, né? Mas são pessoas, cidadãos ali que estão como pacientes também, né? Pensando primeiro nas indicações, né? Não tem não tem uma regra, né? Não dá para te dizer, tem pessoas assim que são, né, que não vão dar certo em grupo ou assado. Mas tem algumas coisas que são interessantes. Tem aspectos que, mesmo pessoas que já fizeram ou fazem análise individual há muitos anos, demoram muito tempo para alcançar, né? Seja porque
está muito recalcado, seja, muitas vezes, porque não se trata do recalque, mas sim da recusa, né? E que um processo de análise pode sim acessar, né? Sobretudo se a gente está falando de um analista sensível, empático, que tem a possibilidade de oferecer, né, uma escuta que não seja enrijecida, né, e que possa emprestar também seu aparelho psíquico para pensar os pensamentos não pensados do analisando. Por outro lado, quando esses mesmos pacientes estão em grupo, né, acontece algo que o Caes vai chamar que o grupo funciona como prótese, né? Ele empresta, né, algumas partes faltantes ao sujeito e às vezes ele possibilita associações ou até construções simbólicas ausentes, né, pela escuta de algo do outro, como numa relação um pouco mais simétrica, né? Diferente da relação assimétrica com o analista, com as figuras dos analistas que estão no contexto do grupo, a relação entre membros do grupo, mais simétricas, às vezes possibilita acesso a coisas não pensadas antes. Tá? Então, eu diria que para pacientes que hoje em dia, a grande maioria, né, que chega nos consultórios individualmente, mas também para os grupos, para pacientes que têm importantes núcleos é, mais menos simbolizados, né? Então, assim, se a gente for pensar, né, a questões das adicções psicossomáticas, a própria compulsão alimentar, né? São pacientes que são muitas vezes super adaptados socialmente, levam a vida numa boa, mas que têm um sofrimento normalmente, muitas vezes, que dizem respeito a aspectos não simbolizados. A gente não está falando tanto do recalque, mas de aspectos mais ficaram não, né, arcaicos, né, não foram simbolizados e que dificilmente aparecem numa análise individual, embora, claro, possam aparecer, às vezes demanda anos de análise. E no grupo há uma potência de se acessar esses elementos. Posso até contar um exemplo, uma vinheta clínica que está na minha dissertação de mestrado, por isso eu posso falar, né? Tem comitê de ética, tudo bonitinho, de um caso de uma paciente que já fazia análise há muitos anos, fez terapias de diversas abordagens, mas também tinha feito análise e que vem para esse grupo, né? Uma das coisas que ela diz depois de algumas sessões é que ela tinha chegado lá e achado que o grupo ia ajudá-la a emagrecer, que ela estava vendo que não era bem isso, não sabia se queria continuar ou não, mas ela continua, ela fica um ano nesse grupo. E tem uma determinada sessão em que uma paciente conta uma situação específica na qual ela falava que ela, uma vez, numa consulta com uma psiquiatra, lembrou de uma cena da infância que ela não sabia que existia. E essa paciente conta isso e fala assim, eu lembrei daquilo, e aquilo ficou me atormentando, mas não é possível, né? Tá bom. Passa algumas sessões, essa paciente de quem eu estou falando agora, né, que estava presente nessa sessão dessa lembrança, fala que ficou alguns dias pensando, gente, a fulana falou de uma lembrança que apareceu, eu nunca imaginei que isso acontecia. Imagina, a gente lembra de tudo. E eu fiquei pensando, ela deve ter inventado essa história, porque não é possível ela ter lembrado de uma coisa da infância que ela não lembrava. E aí eu pensei isso e de repente me veio uma lembrança que eu não tinha acesso. E aí essa paciente lembra de uma cena bem traumática da infância dela, que ela tinha, estava na ordem da recusa, né? Foi uma cena traumática em que ficou fora do campo do representável e que por conta dessa lembrança de outra paciente, e não é na hora, né? Tem um processo, ela lembra. E aí essa moça entra de fato numa análise no grupo, né? Ela já tinha feito muitos anos de análise e nunca tinha lembrado dessa cena. E a partir dessa lembrança, ela consegue. E aí, quando ela volta, ela falou assim: no final desse grupo é muito bonito, porque ela fala assim: eu cheguei aqui achando que a obesidade era a causa de todos os meus problemas.
eu estou saindo entendendo que foi uma solução possível para todos os meus problemas, né? Então, acho que tem pacientes, sim, que a indicação de grupo se faz fortemente, né? E que pode ser muito útil nessa proposta de uma análise que tem a função muito mais de ajudar a construir, né, símbolo onde não há, do que necessariamente pensar nessa clínica mais clássica de trazer o recalcado, né? Então, pensando assim, para não neurose, talvez menos paranoicos, né? Os muito paranoicos, talvez o grupo gere tanta paranoia, mas nem sempre, né? Há paranoicos que se beneficiam também do grupo. Agora, pensando na questão da paranoia, pensar no sigilo também, né? Você sabe que é muito raro, na verdade eu nem lembro de nenhuma experiência minha com grupo, seja nas instituições, seja no consultório, de que a questão do sigilo tenha sido trazida como algo ameaçador. É uma fantasia que aparece normalmente antes. Não, eu não vou fazer terapia de grupo se eu falar as minhas coisas, né? Mas quando o grupo começa, eu acho que as alianças inconscientes, né, dentre todas que se formam ali, uma delas também é de que, bom, se ele está falando essas coisas, eu também posso falar dos meus fantasmas mais terríveis, né? Então, é claro que existem situações extremas em que possa haver uma reação muito violenta a algo que alguém diz, né? A gente viveu, né, nos últimos anos, uma polarização política em que isso era muito comum, né? Então, situações em que se permitiu falar de questões de muita violência, né? Em última instância, questões fascistas mesmo. Como é que a gente lida com isso nos grupos, né? Quando aparece. Então, Porque exige sim. a pessoa vai lá para se tratar, né? Mas assim, eu me pergunto até que ponto ela acaba não tomando patadas, né? Também de outras pessoas, e isso não pode acabar reduplicando o mal-estar dela, a timidez, né? Ou a própria Pois agressividade. é. Mas eu penso que se é um bom analista ou uma boa analista conduzindo esse grupo, a gente pode usar isso a favor, entre aspas, da proposta psicanalítica, no sentido que você tem ali no aqui e agora do grupo algo que provavelmente acontece sempre. Então, quando você fala do replicar, é verdade. Mas se a gente pensa o que é a transferência, se não a repetição, né? Se repete isso na cena sincrônica do grupo, como é que o analista vai manejar isso? Para que não se repita um trauma, então assim, não é uma retraumatização, então é uma repetição, mas que não tenha uma repetição do traumático. Uma repetição que busca sair de uma outra forma. E para isso que o analista está ali, né? É claro, a gente tem, e aí vem as regras fundamentais. Há a regra fundamental da psicanálise, mas também a regra fundamental da psicanálise em grupo. E a gente fala sobre o sigilo sempre, né? Então, isso está lá. Os interditos, né? Então, interdito do incesto tá dado ali, né? Os irmãos não podem se relacionar entre si fora do grupo. Isso funciona para, não sei, hoje em dia com o WhatsApp, assim, a gente evita fazer um grupo de WhatsApp entre os membros do grupo, a gente fala com cada um separado, né? Mas numa instituição isso não funciona. Numa instituição em que as pessoas estão lá em vários grupos juntos, elas se encontram fora do grupo. Mas a ideia de que a gente fala sobre o que aconteceu no grupo só dentro do grupo, e caso escape alguma coisa, você restitua ao grupo, né? Então, por exemplo, na época desse grupo que eu fiz lá como parte do meu mestrado, às vezes uma pessoa dava carona para outra. Como a regra fundamental é não evite sair e se encontrar enquanto o grupo estiver acontecendo, né, no decorrer fora do grupo. Caso isso aconteça e vocês falem sobre alguma coisa que aconteceu no grupo, restitua o grupo, porque aí a gente vai tratar daquilo dentro do grupo, né? Então, é claro que a gente tem situações extremas, em que pode acontecer uma cena violenta, né? Por outro lado, a gente pode aproveitar as repetições não violentas dentro do grupo como uma ferramenta para o manejo do analista, né? Para poder trabalhar ali no aqui e agora do grupo
né, essas repetições. Eu Muito respondi suas perguntas? interessante. Sim, respondeu. Acho que é complexo, né? Tem prós e contras e alcances e limites aí, pelo que você está contando, né? Agora, os grupos, eles têm necessariamente pautas, tipo compulsão, drogas, ou simplesmente vamos lá fazer uma terapia em grupo. Existe isso também? Existe. É, é muito comum, né, grupos com temas como esse que eu fiz. Esse eu fiz especialmente porque eu queria entender, né, o funcionamento, do ponto de vista psicanalítico, né, é, dos pacientes que tinham queixas em relação ao sobrepeso e obesidade e as potências e os limites do tratamento psicanalítico em grupo para esses pacientes. Então, eu fiz especificamente com esse tema. Por outro lado, eu sou uma defensora e entusiasta dos grupos de análise, ponto, né? E que não tem temas. Inclusive, eu estou montando um agora, né? Que vai começar em setembro, e estou fazendo as entrevistas. E é curioso porque dessa vez as pessoas que estão procurando, por enquanto, as 3 entrevistas que eu fiz foram pessoas da área psi, que estão querendo ter experiência de análise em grupo, para poder também fazer grupo. O que é uma outra questão, né? Aqui no Brasil, como a gente não tem uma tradição muito forte hoje, né, na contemporaneidade de análise de grupo, a gente também não tem, como eu falei no começo, das formações específicas em análise de grupo dentro das formações de psicanálise, a gente tem alguns institutos que formam analistas de grupo, como é o caso do NESM, aqui em São Paulo, que é um instituto muito bacana, né? Mas a gente não tem dentro das formações, então, no SEDES, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, uma cultura de se ensinar psicanálise de grupo. E, portanto, menos ainda a cultura de fazer análise enquanto analista como parte da formação, né? Então é até difícil agora da forma remota, né? Que a gente pode fazer grupos online, é menos difícil. Mas antes, assim, com quem que eu vou fazer a análise? Eu conheço as pessoas que trabalham com o grupo todas, né? Eu vou fazer análise com meu colega, né? Hoje, com essa ideia, né, da possibilidade de fazer grupos online, amplia-se o leque, né? E o que eu estou vendo é isso, que tem pessoas me procurando agora para fazer análise em grupo, porque também têm desejo de ser analistas de grupo e, portanto, querem passar pela experiência, né? O que é bem, bem interessante. Perfeito. Então tem um tesouro antropológico aí a ser descoberto, né? A ser desdobrado, né? Nas análises de grupo. Tem uma questão contemporânea, né? Da gente poder talvez ultrapassar a fronteira do nosso narcisismo também, pelo que eu estou entendendo, né? Eu acho, viu, Dani? Eu estava pensando até o quanto. Eu estava conversando outro dia com. Acho que foi com a minha irmã, que é socióloga, né? Então também tem. Ela traz esse contraponto interessante. A gente estava conversando sobre o quanto as pessoas, muitas pessoas, ficaram muito solitárias durante a pandemia, né? Durante o período mais é, crítico da pandemia, em que se exigiu de muitas pessoas isolamento social mesmo, né? As pessoas ficaram muito sozinhas. E quando a gente começou a poder circular mais e ficar um pouco menos assustado com os desdobramentos da pandemia, a gente teve 2 efeitos. Uma coisa meio maníaca de quero, quero, quero gente perto, né? E, paradoxalmente, um, um certo desaprendizado, né? De como me relacionar socialmente, né? Então, foi a primeira vez que eu consegui montar um grupo no consultório durante a pandemia. Eu tentava há anos e tinha muita dificuldade. E essa é uma das questões que a gente fala. O título da nossa conversa de hoje era os desafios da psicanálise de grupo, né, contemporânea. Uma delas é essa, né? Como montar grupos se as pessoas buscam normalmente análise individual. E durante a pandemia, então, anos e anos tentando montar grupo no consultório, eu atendia grupos em todas as instituições nas quais eu fazia parte, grupo lá na USP, como parte da pesquisa, mas no consultório era muito difícil. Começou a pandemia, grupo online, depois de uns 2, 3 meses que tinha começado a pandemia,
comecei a ter grupo acontecendo de maneira remota. E foi muito interessante, né? Foi muito. Primeiro, o desafio de fazer grupo online, nunca tinha feito. Mas segundo isso, como as pessoas estavam assustadas, né? Não só com a pandemia, mas com o isolamento e o medo de desaprender a se relacionar. Então, hoje acho que a gente tem mais esse elemento, né, que talvez ajude a gente a pensar por que o grupo, né, que é o de das pessoas poderem fazer trocas mesmo, né, saindo do seu, descentrando o seu próprio narcisismo, como você falou. Tudo bem, Ju. E você tem algum contato, algum recado para dar para quem tiver interesse em trocar ideias com você sobre o teu trabalho, sobre essa oferta do grupo que você está montando? Sim, o jeito mais fácil atualmente de me encontrar pelo meu Instagram, que é @psicanalistajulianafará, mas também tem o meu e-mail, que é Juliana. Não é esse o e-mail. É jfsfará@gmail.com. Mas acho que o Instagram é uma boa ferramenta, porque lá tem, inclusive, a data, que vai iniciar esse grupo, que é em setembro, né? As entrevistas eu vou fazer até metade de setembro, e aí o grupo começa. Tem um curso, né? Eu dou curso sobre trabalho psicanalítico com grupos no Instituto Gerar. Esse curso ele está indo para a sexta edição. Então, ele é semestral. Todo semestre eu dou um novo. O curso é o mesmo, né? Cada semestre eu repito ele. Tem sido uma experiência muito legal, porque eu estou conhecendo pessoas do Brasil inteiro que ou já trabalham com grupos ou têm muito interesse em trabalhar com grupos. E estou vendo esse movimento que eu acho bastante legal, né? Que é uma demanda por uma consistência teórica dentro da psicanálise para se pensar os grupos. Então é isso. São esses dois principais contatos. Bom, a gente vai deixar então os seus contatos do Instagram e do e-mail na descrição do vídeo. Então não precisem se preocupar em anotar agora, tá? Vai estar na descrição do vídeo os contatos da Ju. E também, a depender da data de quem estiver vendo esse vídeo, nós estamos gravando ele dia 15 de agosto de 2023, então provavelmente esse vídeo vai ser visto aí, ele vai ficar no canal, e a Juliana, ela com certeza vai criar outros grupos, tanto para estudo, né, como terapêuticos, então não se inibam se vocês tiverem perdido a época de inscrição ou de entrevistas desse grupo que ela está montando. O e-mail e o Instagram dela vão estar ativos, então vocês sempre vão poder fazer contato com ela, né, Ju? Boa, ótimo, porque essa coisa de gravar vídeo para a posteridade ainda não está muito incorporada em mim. Eu brinco que eu tô gravando. Perfeito. Eu brinco que o meu canal é para os meus netos, assim, que quem sabe daqui uns 50 anos, né? O pessoal vai lembrar aí os meus bisnetos. Perfeito, Dani. É isso mesmo. Vou continuar dando grupos de supervisão, curso, isso sempre. E novos grupos de análise surgirão também. Muito obrigada, viu, Dani? Muito obrigado a você. É um tema aí bastante instigante, né? Tem aspectos aí históricos e políticos também na psicanálise, né? Sobre o porquê da aceitação ou não aceitação da ideia de trabalho em grupo com psicanálise. Tem várias versões desse trabalho, né? Tem vários autores também que pensam isso, né? Mas pelo que eu entendo, você é mais referenciada no trabalho do René Caí, né? Isso. Depois, se você quiser pôr na descrição também, eu passo as, sugestões bibliográficas, se as pessoas Legal, tiverem interesse. Tá bom? legal. Vamos pôr na descrição também junto com os contatos da Juliana.
Então, obrigado pela presença, Ju. Foi ótimo estar com você aí novamente. Nós que já tínhamos um vídeo aqui gravado na playlist do Gaiata Drops, foi uma live no Instagram que foi passada para o YouTube chamada Psicanálise Contemporânea ou por uma psicanálise contemporânea, né? Nós já É, temos um vídeo anterior aí, já tem quase 3 anos. Esse vídeo vale a pena vocês conferirem também. obrigada, viu, Dani? Foi um prazer conversar com você sobre grupos. E é isso. Obrigada a todas e todos que nos assistem É até isso. hoje. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.